Fala, meu querido, minha querida. Eu queria conversar um pouco hoje com você sobre uma coisa chamada livre-arbítrio. Você gosta de pensar que as suas decisões dependem apenas da sua vontade e que você é livre para fazer as suas escolhas. Mas será que você é mesmo? Fisiologicamente, seu cérebro é composto por 80% de matéria branca e 20% de matéria cinzenta. Aquilo que nós chamamos de matéria cinzenta corresponde à camada mais superficial do seu cérebro, é a camada mais sofisticada dele. É nessa massa cinzenta que nós produzimos a consciência. Nesse momento, é a minha massa cinzenta que está conversando com a sua massa cinzenta. Porém, a massa branca, ela corresponde a um universo de mais ou menos 70 bilhões de neurônios. E esses neurônios fazem mais ou menos 10 mil conexões uns com os outros. Ele tem um volume imenso de informações ali, mas infelizmente essas informações não são acessíveis para a sua mente consciente. A massa branca do seu cérebro é aquela parte que você dificilmente irá conhecer conscientemente. Mas isso não significa que essa parte do cérebro não pense, não sinta, não sonhe, deseje ou decida. Ela participa desse processo, ela só não participa da sua mente consciente. Toda vez que a gente se depara com qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, é desencadeado um processo no seu cérebro. Esses sentidos acionam um mecanismo decisório no cérebro que a gente pode didaticamente dividir em 4 etapas: observação, motivação, deliberação e reação. Nem tudo que a gente vê entra na nossa observação. Você está dirigindo o carro e passa por árvores, placas, ruas, esquinas, pessoas. Isso entra no seu campo de visão, você está vendo tudo isso, mas isso nem sempre aciona a sua observação. Até que, de repente, alguma coisa fisga sua atenção. Uma pessoa, outro carro, uma casa, a visão da praia, o céu, alguma coisa captou sua observação. Por que aquilo captou a atenção da sua consciência? Você sabe? Foi você que decidiu o que seria observado? Vamos ser sinceros? Nem sempre. A decisão entre o que é apenas visto e o que é de fato observado, ela raramente é uma decisão consciente. Essa decisão, ela não ocorre na sua massa cinzenta. Normalmente, frequentemente, fundamentalmente, ela é tomada pela massa branca. Essa decisão vem da mente inconsciente ou subconsciente. Então você pode simplesmente passar para a próxima observação ou pegar aquela observação e sentir-se motivado para fazer algo a respeito dela. Você pode pensar: me sinto motivado a buzinar o carro, me sinto motivado a estacionar e enviar uma mensagem pelo celular para alguém, ou mudar a música que está tocando no CD player do carro. Enfim, nem toda observação desencadeia uma motivação para fazer algo a respeito dela. A motivação ela é essencialmente emocional e o gatilho raramente é disparado pela consciência. A motivação ela parece brotar dentro da cabeça da gente, vinda de algum lugar, só Deus sabe onde. Na verdade, ela está vindo da massa branca. Mais uma vez, o processo da motivação, assim como o processo da observação, ele tem origem lá nos porões da massa branca, sem que você saiba ou tenha qualquer domínio sobre ele. Então você delibera. Você se sente motivado a deliberar alguma coisa a respeito daquela observação. Você pensa o que irá fazer a respeito, aquilo é certo ou não, a sua resposta é certa ou não, ela é apropriada ou não.
quais palavras você vai usar na mensagem que você vai enviar para a pessoa, qual o tom de voz, se for uma mensagem de áudio, qual vai ser a intensidade da sua reação. Algumas vezes, esse processo de deliberação ele é racional, mas nem sempre. Na maioria das vezes, esse processo ele é profundamente contaminado pelas suas emoções. A razão, quando acontece, ela só ocorre depois disso. Você delibera emocionalmente e só mais tarde vai colocar a sua razão em cima daquilo que você deliberou. É mais ou menos como se a deliberação fosse um bolo, a deliberação emocional fosse um bolo e a razão é só uma cobertura bem fininha que você coloca em cima dele. Uma vez concluída a etapa de deliberação, você finalmente reage. Agora nós vamos para a quarta etapa, que é a reação. Você expressa um comportamento, vocaliza sua opinião ou efetivamente escreve alguma coisa. Mas essa reação, ela também não é livre. Ela é influenciada pelo contexto social em que você vive, pelas convicções que você traz nas suas bagagens de vida, pelos valores morais que foram embutidos em você pela família, pela escola, pela sociedade, pela religião, pelos seus amigos. Todo esse processo de observação, motivação, deliberação e reação, ele acontece em frações de milésimos de segundo. Os impulsos nervosos que percorrem todos os nervos do seu corpo e que circulam pelo seu cérebro, eles andam a uma velocidade de mais de 700 km por hora. Essas 4 etapas, então, elas parecem instantâneas e nosso cérebro está treinado para poder fazer com que isso pareça instantâneo. Se o tempo todo o tempo, você tivesse que tomar consciência dessas 4 etapas, você travaria. A gente simplesmente não funcionaria nesse mundo. Para que você funcione, a massa branca, que é a sua parte inconsciente, ela deve fazer esse processo e entregar ele prontinho para a sua massa cinzenta. Quando o seu cérebro inconsciente já determinou o que vai ser feito, ele comunica essa decisão para o cérebro consciente. E aí você age, você escolhe, você demonstra o seu arbítrio. Mas me diga, nessas 4 etapas, exatamente onde o seu arbítrio foi livre? Em que parte do seu raciocínio você fez prevalecer a sua vontade, conscientemente, ao invés de simplesmente sair respondendo a um julgamento que foi deliberado debaixo da superfície da sua consciência, sem que você tivesse a menor percepção inteira dele? As 4 etapas aconteceram e foram entregues a você. E agora você assume a responsabilidade por elas como se elas fossem uma criação da sua mente consciente, coisa que elas nunca foram. Nós temos a capacidade de arbítrio? Certamente nós temos. Nós somos capazes de escolher, eu não tenho dúvida alguma disso. Isso talvez seja uma das grandes diferenças entre a espécie humana e os outros animais. A gente realmente tem a capacidade de escolher, mas nós não somos livres quando nós fazemos isso. Não existe liberdade consciente no processo de observação, motivação, deliberação e reação. Não existe uma liberdade aí. Você pode até se sentir livre para escolher, mas jamais estará livre das cargas que vêm embutidas nesse processo, da mesma forma que jamais vai estar livre das consequências mentais e efetivas da sua escolha. Por tudo isso, o livre-arbítrio, ele pode parecer um conceito bacana, ele é um conceito bacana, é legal pensar que a gente tem livre-arbítrio, mas esse é um conceito irreal, essa é uma noção fantasiosa, é uma fábula para crianças. Você escolhe, mas você não é livre para escolher. Mas isso não impede que você aprenda a refinar a sua capacidade de escolher com inteligência. Então, ao invés de se preocupar em ser livre, que tal ocupar-se em ser sábio? Talvez essa seja a grande lição que está oculta dentro do conceito de livre-arbítrio.
É isso aí, gente boa. Até a próxima e que a força esteja com vocês.